Ela terminou o relacionamento porque a família do noivo era extremamente porca. Olha os absurdos aqui. Vamos ver essa história comigo? No dia que eu terminei um relacionamento de quase 2 anos, porque a família do meu noivo era extremamente porca ao ponto de deixar roupa de molho dentro do vaso sanitário. Boa tarde. Gente, Deus me livre. História de seguidor, tá? Eu criei esse quadro, agora se vocês quiserem mandar as histórias, me manda que eu conto. Bom, basicamente, o ano era 2022. Eu vou contar essa história comendo, tá? Se você achar ruim, já pula esse vídeo, pelo amor de Deus. O ano era 2022 e eu tinha acabado de sair da escola, eu tinha formado, né, no colégio, 18. E aí, eu comecei a trabalhar numa loja de vender móveis, né, uma loja de móveis. Porque eu nunca quis fazer faculdade, meu sonho era ter minha própria loja de roupa, né, uma loja minha. Então, na minha cabeça, tipo, eu planejei assim, que eu ia começar a trabalhar num bom emprego. E com os meus primeiros salários eu ia juntar, comprar mercadoria, né, roupa pra mim poder vender. Começar ali com uma loja online, né, até eu conseguir dinheiro pra alugar um lugar e ter a minha loja física. Porque sempre foi meu sonho trabalhar com roupa, eu amo moda, então é meu sonho. E ok, eu comecei a trabalhar nesse meu emprego, ganhava até bem. Peguei os meus 3 primeiros salários, meus pais me ajudaram. Eu não gastei nenhum real desse salário comigo. Eu levava marmita, não comprava comida, nada. Minha mãe e meu pai me ajudam muito. E aí eu consegui comprar as minhas primeiras mercadorias, né, minhas primeiras roupas. Comprei, criei uma página no Instagram e fui fazendo vendinha aqui, vendi ali. Começou um pouco difícil, mas depois assim, de uns 5 meses que eu tava vendendo no Instagram, eu já tinha uma quantidade de clientes, né, relativamente boa. Eu exportava roupa tanto pra fora, tipo, entregava por todo o Brasil e também fora do país. E eu comecei a crescer muito, comecei a ganhar seguidor, eu postava, eu divulgava minha loja nas páginas, tanto de fofoca, tanto de divulgação da minha cidade, porque é uma cidade média, pequena. Enfim, tô resumindo pra vocês entenderem. E aí, eu consegui alugar meu espaço depois de 6 meses, vendendo online. Graças a Deus consegui alugar e, tipo, deu super certo. Porque, como eu disse, eu conquistei uma cartela de clientes grandes antes de fato, chegar e abrir, né? Eu não abri de cara. O que foi muito bom. Se eu tivesse dinheiro lá no começo, talvez eu teria abrido de cara e não teria dado certo. Mas como eu já tinha ali uma cartela de cliente fixa, de meninas que compravam roupa comigo, deu muito certo. Bom, como eu disse pra vocês, com 6 meses eu abri a minha loja física. Quando foi 1 ano, já tava muito bem. Graças a Deus, eu já tinha conseguido deixar a minha loja a minha cara. Comprei quadro, tapete, tudo, gente, foi a coisa mais linda. Tudo que eu sempre sonhei, na época de escola, eu consegui fazer. E aí eu já tava bem, tipo, tava controlada. Tava ali juntando pra comprar meu primeiro carrinho, entendeu? Tentando ali comprar meu espaço próprio, porque até então meu espaço era alugado, eu queria deixar de pagar aluguel. E aí, eu tava bem. Tava bem mais tranquila. Não tinha funcionário, era só eu na loja mesmo. Tipo, era só eu, mas era muito tranquilo, porque era minha lojinha pequena e tal, os meus clientes. Enfim, era bom. Com tudo muito tranquilo, né, na minha vida. Muito maravilhoso. Eu consegui juntar dinheiro, pagar as coisas, tudo bonitinho. Do jeito que eu sempre sonhei, conquistando minhas coisinhas. Eu pensei, gente, eu preciso de um namorado. Eu nunca tinha namorado. Tipo, sério, tinha namorado adolescente, não sei o quê. Mas eu já tava aí com quase 20 anos, eu precisava de um namorado. Minha vida até então tava estável, né? Eu não dependia mais 100% dos meus pais. Tava juntando dinheiro, tava conseguindo ajudar os meus pais, tava conseguindo conquistar as minhas coisas. Eu queria um parceiro, entendeu? Porque, entendeu? Meu cu tava muito fresco, eu queria uma pimenta no meu cu. Enfim, até essa parte eu contei rápido. Agora é a parte que eu preciso falar com mais detalhes. Eu resolvi baixar o Tinder. Eu não sei porquê, o que passou na minha cabeça. Porque eu sempre achei o Tinder uma coisa muito assim, de pessoa desesperada, né? Tipo, a pessoa não... Ela quer tanto alguém que ela não consegue se comunicar e conhecer alguém. Ela tem que caçar as pessoas que também estão desesperadas pra achar alguém numa plataforma. Mas, enfim. Eu peguei e baixei o Tinder porque uma amiga minha tinha. Ela usava desde a época da escola, mas eu nunca tinha usado. Baixei o Tinder, só que nada me agradava, gente. Aquele povo era muito estranho. Umas conversas, tipo, muito de cunho. E eu queria um parceiro, gente. Eu não queria só... Eu queria um namorado. Eu não tava procurando um ficante, uma paquera. Tava procurando alguém pra dividir a vida. Ok. Fiquei no Tinder, mas eu não encontrei ninguém que tinha me agradado. E o tempo foi passando, se eu não me engano. Passou 3 ou 4 meses. Comecei a morar sozinha, né? Eu aluguei um apartamento pra mim. Consegui comprar o meu próprio espaço e um carro. Era um carro usado, simples, muito simples. Mas, enfim, eu tava conseguindo conquistar as minhas coisas do jeito que eu queria. E aí eu fui morar sozinha. E nem tava dando tanta atenção mais pra isso. Não tinha achado ninguém legal, desisti. Deixei de lado. E aí tava focada na minha casa, né? Comprar meus móveis, minhas coisas, organizar. Um certo dia aparece lá, porque tinha notificação, que o fulano deu match comigo. Entrei no perfil. E, sei lá, não sei nem quantos meses que eu tava no Tinder, tinha até desistido. Pela primeira vez, eu vi um perfil que me interessasse. Fulano fazia direito. Eu não fazia faculdade, né? Como eu disse, meu sonho sempre foi ter a minha loja. Mas ele fazia faculdade de direito. Tava quase terminando, inclusive. Gente, que menino lindo. Lindo que quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi: nossos filhos vão ser coisa mais linda. Obviamente, eu dei moral. Já me envolvi ali. Ele pegou meu número. A gente começou a conversar. Ele era da mesma cidade que eu, tá? Só pra deixar claro.
E a gente conversou, assim, se eu não tô enganada, foi 3 ou 4 dias, tipo, de conversa. A gente se dava muito bem. Nossos papos eram, tipo, muito igual. Nossos papos, como eu disse, era muito igual. E aí a gente marcou de se ver. Se eu não tô enganada, era com 3 ou 4 dias que a gente tava aí batendo papo pelo WhatsApp, já não era mais pelo Tinder. E aí, a gente marcou um encontro. Eu lembro que eu falei que não precisava ser nada demais, tipo assim, muito de boa, porque, enfim, né, primeiro encontro, não sabia se ia dar certo. Não precisava me levar num restaurante de estrela Michelin. Mas é porque eu nunca fui esse tipo de mulher. Mas aí, tá, ele pegou e falou assim, não, tá bom, deixa eu ir lá num lugar que eu gosto, um lugar ok. Eu falei, não, tô tranquilo. Me arrumei, bem gatinha, óbvio, que eu também não sou nada. E aí a gente foi num restaurante que dizia nele que ele ia muito com a família dele. Gente, muito legal o lugar, sabe? Muito, sabe, lugar de vibes, muito bom. A gente riu muito, conversou muito, comeu, tá? A gente comeu, tomou drink também. Eu lembro que ele pediu 2 drinks pra eu poder provar, porque, como eu disse, ele já ia com a família dele nesse restaurante. Então ele já conhecia, ele provou, eu te amei. Ah, ele era um menino super simpático, muito homem. Eu sempre quis um homem, ele era muito homem, sabe? Ele era muito massa. Enfim, no fim ele pagou a conta, muito cavalheiro, e me deixou em casa. E depois desse dia não tem muito o que eu falar, porque desde então a gente não se desgrudou mais, a gente se via todo dia. Ele ia lá na minha loja, na parte da tarde, ficar comigo, quando ele não tinha estágio, porque ele fazia estágio na faculdade. Enfim, e ficamos nessa aí por 8 meses. Foram 8 meses e alguns dias. Até que ele finalizou a faculdade dele. E ele começou a tocar na ideia da gente poder pegar e morar junto. E eu fui totalmente contra, porque minha mãe sempre me ensinou que se você vai morar junto com um cara sem casar com ele, você tá dando pra ele um conforto e uma mulher dentro de casa 24 horas só pra ele. Ele não vai querer casar com você depois. Ou vocês casam e vão morar junto, casado, ou você nunca mais vai casar com esse homem, entendeu? Ele vai ser pra sempre seu eterno namorado, perante a lei, né? Porque assim, você pode falar, ele é meu marido. Enfim, não é. Enfim, eu expliquei essa situação pra ele, ele falou, não, tudo bem, entendi, então mais pra frente a gente pensa. Eu pensei, não quer casar por agora, tudo bem, tranquilo também. Tava no auge, vendendo muito bem, graças a Deus, portando pra todo lugar. Todo estado já tinha feito pelo menos 20 vendas, pra todos os estados do Brasil, já tinha vendido pra fora. Ele tinha acabado de terminar a faculdade, tava aí conseguindo seus clientes, né? Porque ele fez a OAB, passou, virou advogado. Quando passou um mês dessa conversa, ele me pediu um casamento. Com 9 meses de namoro, eu fui pedindo casamento. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz, tão realizada. Aí, vocês vão perguntar, e a família dele? A família de vocês, como é que vocês faziam? Vocês não se conheciam? Gente, eu não sou CLT, eu sou PJ, mas eu trabalho como CLT. Eu sou meu próprio patrão, então eu me dou meus próprios horários. Então tinha dia na minha loja que eu não saía nem pra almoçar. E como não era funcionário, eu não tinha que ficar, falando, seu horário de almoço, falando, não, era eu. Então quando eu, tipo assim, tava um dia muito corrido, com muita venda, com muito pedido, com muita coisa pra embalar, como eu disse, eu era sozinha, não tenho funcionário, até hoje eu sou, na verdade, tô contando a época da história, mas até hoje eu sou. Porque eu tenho minha loja. Eu tinha dia que eu não saía nem pra almoçar, eu pedia uma comida, engolia, já ia atender os clientes, entendeu? Mandar mensagem, enviar pedido, eu entregava, eu tinha o rapaz que entregava pra mim, o rapaz que entregava por um aplicativo pra mim, ele não era meu funcionário, mas eu pagava o aplicativo, ele entregava as roupas pra mim. Então tava muito corrido. E eu nunca, tipo, chegava e parava pra almoçar, pra fazer um lanche, alguma coisa. Então eu chegava na empresa às 7 horas da manhã e saía às vezes 10, 11 horas. Então eu cheguei aí na casa dele, ver a família dele, a gente saiu pra jantar, inclusive naquele restaurante que eu falei pra vocês, vocês lembram que ele me levou no nosso primeiro encontro? E, gente, todo mundo muito tranquilo. Era o pai, a mãe dele, a irmã e ele. Só. Era uma família pequena, muito tranquilo, o pessoal muito animado. Eu amei. Minha família ele também conhecia, porque minha mãe, ela vivia lá na loja comigo. Ela me ajudava, e às vezes ela ia lá pra limpar, porque tinha dia, principalmente em Natal, ou data assim, vai ter show da prefeitura, não sei o quê, porque, como eu disse, minha cidade é uma cidade média pequena. Gente, a loja fervia. Então, minha mãe sempre me ajudava, e ele sempre via ela lá, porque ele também ia pra lá na parte da tarde. Então, assim, não tinha tanta proximidade, porque a nossa vida era um pouco corrida, mas era super tranquilo. E eu já tinha ido na casa dele, porém, 2 vezes. De todo o nosso relacionamento, eu fui 2 vezes. Bom, eu parei na parte, né, que a gente tava lá com 9 meses de namoro, já tinha me pedido em casamento, e ok, a gente tava muito feliz. Porém, como eu tinha falado pra vocês, a gente tava no auge, tanto ele quanto eu. Ele tinha saído da faculdade há um tempo e tinha conseguido alguns casos, né, alguns clientes. Ele especializou, virou advogado, e eu tava no auge das minhas vendas, tava exportando muita roupa, entendeu? A gente tava muito bom. Então a gente não parou ali pra sentar e debater sobre o casamento. No começo, a gente foi realmente conversar sobre o nosso casamento quando a gente fez 1 ano de namoro, que a gente fez 1 ano e a gente foi comemorar e tudo mais. E a nossa família começou a falar, gente, e aí, vocês não vão começar a se programar pra casar? Vai ser esse ano? Não vai ser esse ano a festa? E aí a gente começou a organizar algumas coisas, minha mãe me ajudou, a mãe dele ajudou também, a gente criou um grupo, enfim, foi opinando. Porém, como eu disse pra vocês, a nossa rotina era muito complicada, porque igual eu falei, na minha loja, até hoje, eu não tenho funcionária, é só eu. Então, eu não tenho hora pra almoçar, não tenho hora pra fechar, enquanto estiver vendendo, enquanto tiver cliente, enquanto tiver pedido, eu tô vendendo. Então, quando eu finalmente tinha um tempinho ali pra, nossa, meu momento, eu queria tomar um banho e sair com ele. Então, às vezes ele ia lá pra minha casa, enfim, queria ficar de amigo, eu não queria ficar indo na casa de sogra, não sei, por mais que eu gostasse da minha sogra, eu me dava até bem com ela, a gente não era tão próxima, tão amiga. Só que quando a gente começou a planejar nosso casamento, a gente começou a ficar ali um pouco mais envolvido, porque eu queria que a nossa família participasse. Era um momento nosso, como casal, nossa união, mas eu queria que tivesse a minha família. Gente, era o momento mais importante da minha vida. Eu queria minha mãe, meu pai, eu queria a mãe dele, o pai dele participando. Ele também tinha uma irmã mais nova que ele. E aí consequentemente, eu comecei a frequentar mais a casa dele, né, da mãe dele.
Comecei a ir lá mais, eu tinha ido muito poucas vezes, mas sempre que eu fui era muito tranquila, eu ia mais pra dormir, já ia embora bem cedo pra poder trabalhar. Tipo, eu saía do serviço às vezes 10 horas, passava em casa, tomava um banho, pegava uma sopa, chegava lá 11 horas, só dormia, deitava, dormia, ficava lá com ele. E no outro dia, antes do dia clarear, eu já tava indo embora. Então era muito pouco convívio, sabe? Era muito pouquinho. Às vezes que eu fui, foi muito tranquilo. Ok. Começou os preparativos, eu adaptei minha rotina pra conseguir ficar mais tempo com ele e ele mais tempo comigo. E aí eu comecei a sair, às vezes, do meu serviço, tentava sair um pouco mais cedo e já ia direto pra casa deles. Eu nem tomava banho, eu pegava alguma roupa lá da loja, então eu levava comigo alguma malinha de roupa, com escova de dente, calcinha e tal, e já ia direto pra casa dele. Comecei a ir, a frequentar mais, e eu já comecei a ver uns hábitos muito estranhos da família deles. Até então, eu nunca tinha jantado lá. E aí, tipo, eu comecei a jantar, a frequentar mais, igual eu falei, e aí eu comecei a ver umas coisas que eu fiquei assim, tá, diferente, né, não vamos julgar. Comecei a ver que na maioria dos dias, eles jantavam e o prato ficava. Mas não era tipo, o prato do pai, o prato da irmã, uma pessoa específica que esse costume feio. Porque pra mim isso é um costume horrível. Não, eles todos jantavam ali e tal, comiam. E largava garfo, colher, o que tivesse, talher, tudo em cima da mesa. Ninguém tinha a coragem de pegar o prato e levar a pia. E detalhe, nunca vi aquela pia vazia. Desde que eu comecei a frequentar a casa dele com mais frequência. Nunca vi aquela pia vazia, sempre tava cheia de louça. Tanto que assim, no começo, eu, por educação, é que a minha mãe criou uma mulher, não uma menina, eu ia lá, lavava as vasilhas pra mãe dele. E, gente, era assim, pilha mesmo. Mas até então eu pensava, a mãe dele trabalha, ele trabalha, a irmã não. A irmã ficava em casa o dia inteiro. Mas enfim, era adolescente. Falei, não, às vezes tá assim, porque quem quer trabalhar, chegar em casa, ainda tem que lidar com casa, nem. Só que, gente, tinha dias que eu chegava lá e a pia tava com coró. Não que isso, nunca na vida vai acontecer. Gente, isso já aconteceu comigo, ok, é alguma coisa da vida. Mas, tipo, era dia sim, dia não, a pia tava com coró. Mas era coró grande, não era, meu Deus, tá dando coró ali no lixo. Não, era a pia inteira. Eu fingi que eu não via aquilo, eu pegava, às vezes eu ia lá, porque eu era, enfim, já era íntimo, eu ia lá, pegava um quibo da mãe dele, jogava um pouco de quibo, ia lá, pegava uma luva, lavava, às vezes ele, ok, ficava por isso. Mas, gente, uns coró assim já, ó. Juro pra vocês, não era aquele speech, era já assim, juro pra vocês. A irmã dele e eu sempre tratei ela muito bem, entendeu? Ela era um amorzinho e tal, ficava ali na dela, adolescente, a gente sabe como é que é. Uma vez eu passei em frente ao quarto dela e eu lembro que o meu noivo, né, que graças a Deus não se tornou marido, pediu que eu pegasse um par de meia que tava dentro, que, tipo assim, parece que a mãe dele guardou um par de meia dele dentro da gaveta da irmã dele. E aí eu bati na porta, pedi licença, falei, eu queria pegar a meia do fulano, parece que sua mãe guardou aí. Ela falou, não, pode ficar tranquila, entra aí, que eu vou tomar banho, pode entrar aí, tá na segunda gaveta. Pode pegar a meia e entregar pra ele. Eu falei, não, tranquila, eu abri o guarda-roupa dela, gente, quando eu abri, tinha absorvente usado dentro da gaveta da menina. Tá, a menina tinha lá seus 14, 15 anos, mas tinha absorvente com sangue, gente. Sangue já velho, fedendo. Eu peguei a meia, eu fingi que eu não vi aquilo, eu só fechei e saí. Gente, que cheiro. E aí eu fiquei, tipo assim, tá, eu não ficava entrando no quarto dela. Essa foi a única vez que eu entrei. Mas eu pensei, gente, absorvente usado. Olha, pra você ver, eu menstruei bem novinha. Minha mãe dele sempre me ensinou, olha, pega o absorvente, enrola e joga no lixo. Dentro da gaveta. A mãe dele, ela era mais velha. E por ser mais velha, ela era... Eu não sei se por ser mais velha, porque minha mãe também é mais velha. Elas têm idade bem parecida. Ela era muito desqueixada, gente, muito desqueixada ao ponto de assim, ela não escovava os dentes. Ela tinha um bafo horrível. A língua dela era toda branca. Mas, gente, com sua vida, eu queria só saber do meu noivo. Eu não tava casando com a mãe dele, eu não ia beijar a boca dela. Então, até então, tipo, o meu noivo não. Ele sempre, desde que eu conheci ele, ele sempre tomado banho, cabelo muito bem penteado, com gel, cheirosinho. Sim, o quarto dele, às vezes tinha uma baguncinha, que a baguncinha, como eu ficava muito lá, quando a gente começou a organizar nosso casamento, eu ficava bastante lá, então sempre tinha uma cueca no chão, pegava, botava no cesto, entendeu? Uma cama toda suja, eu pegava, trocava lençol, entendeu? Eu pensava, gente, bagunça de homem, né? Bagunça de homem. Ele em si sempre foi limpinho, ele sempre com os dentes muito bem escovado, de terno quando ele ia trabalhar, porque, enfim, como eu falei pra vocês, ele é advogado. Só que com o passar do tempo, com essa nossa proximidade muito maior, eu comecei a ver coisas dele também que, nossa... Bom, eu parei na parte que, aos poucos, como eu fui conviver um pouco mais com ele, com a família dele, na casa dele, devido aos planos, aí a organização do nosso casamento, né, depois do nosso 1 ano de namoro, a gente noivou com 8 para 9 meses, porém, a gente só conseguiu sentar e debater sobre como seria o nosso casamento, os preparativos e tudo mais, com 1 ano, porque a gente tava com muito trabalho, igual eu falei pra vocês, ele tava com muito cliente, eu tava com muita venda. E aí, quando eu comecei ali, de fato, a entrar na família dele, porque até então, quando eu tinha um tempinho, né, na minha loja, ele tinha um tempinho ali dos clientes, a gente queria só sair, jantar, ficar juntinho, ele ia pro meu apartamento, e era isso. Então, eu convivi muito pouco com a família dele, que era o pai, a mãe e a irmã. A irmã tinha... E ok, a irmã dele tinha 14 anos, e eu contei no vídeo passado a situação lá do absorvente, que eu fui pegar a meia dele no guarda-roupa dela e tinha absorvente usado, com seco, velho e fedendo. Mas ok, né, gente? Falei nada, era adolescente, eu não era assim quando eu era adolescente, mas problema dela, da mãe dela que criou ela lá, o jeito dela, então... Não era minha filha, né? Problema meu. Só que com o passar dos tempos ali, das semanas, dos dias que eu tava ficando na casa dele, ele começou a mostrar quem ele era também. Não compensou. Ele era uma pessoa boa, ele era muito tranquilo e tal, mas ele era muito folgado. Que família porca, meu Deus do céu. O hábito que eu assim, considero muito feio, que eu vi que ele tinha, era... Ele tirava, por exemplo, a calça, ele chegava assim com calça, ou então às vezes de terno. Ele tirava a parte de baixo junto com a cueca, tudo embolado. Sabe quando você tá com pressa pra você, sei lá, tomar um banho, fazer um xixi? Você pega seu short, você tira a calcinha, fica tudo embolado no short? Beleza, a gente tá com pressa, mas tipo...
Toda vez, ele arrancava a calça ou a bermuda, o que fosse, com a cueca tudo embolada e largava. Pra mãe dele desembolar. E às vezes nem desembolava, ela só jogava tudo dentro da máquina, você vê que o trem saía da máquina, o trem tava embolado ainda, ela só colocava pra secar. Cinto, ele tinha uma mania feia. Onde ele tirava o cinto ficava. Enquanto não acabasse todos os cintos da gaveta, ele não ia atrás do que ele deixou jogado. E ninguém guardava, a mãe dele não falava nada, ela também não guardava e ficava. Tipo, ele tirava o cinto na mesa da cozinha, sim, na mesa da cozinha, e largava lá. Vez ou outra eu ia lá e pegava e guardava, então a sopa dele tudo embolado, eu ia lá e desembolava, então eu já tava virando esposa. Me deu antes mesmo de casar, que porra é essa? Tá, beleza, uma porquice ali, uma folga ali. E ok, eu tava empurrando isso com a barriga, por mais que eu já tinha ficado assim atenta, eu já tinha até comentado com a minha mãe, falado, mãe, tá acontecendo isso, isso, mas enfim, pra mim não era um grande problema ainda, eu acho que tudo se resolve conversando. Falando, olha, fulano, a gente não faz assim com a roupa, a gente não deixa o cinto em qualquer lugar. Ok. Passou uns dias, a minha cabeça começa a coçar. Coçar. E, gente, eu fui uma criança que eu tive muito piolho. E eu sabia o que era aquela coceira. Era piolho. Foi dito e feito. Eu olhei assim, teve um dia que eu olhei assim, meu cabelo tava com muita lêndia. Fiquei louca, comprei remédio, tomei remédio, comprei pente fino, pedi ajuda pra minha mãe. A gente fritou esse piolho tudo na chapinha. Mas eu consegui tirar, beleza. Foi uma semana muito difícil pra mim, tanto que eu tive que fechar a loja mais cedo, porque eu não tava aguentando de coceira na minha cabeça. E eu só parei e pensei, gente, da onde comer esse piolho? Mas tá, eu convivia muito com muita gente, toda hora uma pessoa, vendia pra adolescente, vendia pra criança, vendia pra adulto. Enfim, era uma semana de venda muito grande quando eu descobri que eu tava com piolho. Lembro que, inclusive, nessa semana era semana de show na minha cidade. E aí eu, tá, beleza, acabei com o piolho, consegui acabar, fiquei encucada de onde que eu tinha pegado aquilo, mas passou. Passado-se um tempo, eu fui retocar o meu cabelo, tá? Porque pra quem não sabe, meu cabelo é pintado. Eu fui retocar o meu cabelo na minha cabeleireira, que, tipo assim, como eu disse, nas outras partes, a minha cidade é uma cidade média pequena. Então aqui não tem muito isso. Várias, né? O designer, manicure. Não, gente. É uma ou duas. Entendeu? É uma ou duas profissionais de beleza, que tem muito comércio, mas profissionais de beleza é muito pouco. Eu fui retocar o meu belo cabelo, que eu retocava uma vez no mês, né? Raiz e tal, pintava, às vezes eu trocava de cor, fazia uma progressiva, uma escova. E aí, minha cabeleireira, a gente sempre foi muito amiga, muito boa, porque fazia muitos anos que eu fazia meu cabelo com ela. E ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, é bem desagradável, mas eu vou contar pra você saber onde você tá se metendo. E eu falei, conta agora. E ela falou assim, a fulana é sua sogra e sua cunhada, não é? Eu falei, é. Ela falou assim, você lembra que semana passada, semana retrasada, foi semana de show? Eu falei, lembro, vendi muito bem, inclusive, essa semana. Ela falou, pois é. Ambas vieram fazer o cabelo aqui pra poder pegar aí no show. Eu falei, não, pois é, a gente foi no show mesmo. Eu tinha ido com meu noivo e elas tinham ido também, a gente não ficou junto. Mas eu lembro de ver elas no show também, tipo, cada um ficou no seu canto e tal. Como disse, a gente não era muito amiga, enfim, isso era normal. Ela falou, pois é, as duas vieram fazer o cabelo aqui e elas estavam com o cabelo podre de piolho. Podre que eu não consegui nem disfarçar. Ela disse que as duas chegaram pra fazer uma escova no cabelo pra poder pegar aí no show. Como eu disse, minha sogra era muito fechalada, então o cabelo dela era, tipo, muito mal cuidado. Mas enfim, dia de festa, né, a gente esconde. Tá fedendo, passa perfume. E ela falou que as duas foram fazer o cabelo. E o cabelo pingava de piolho. O cabelo pingava de tanto piolho. Ela disse que passava a chapinha e o piolho caía no chão. Que ela não conseguia disfarçar o nojo daqueles cabelos. As duas, não era só uma, era as duas. E em momento algum as duas tocaram tudo de ter piolho, não. Elas chegaram lá e falaram, tudo bom, vou fazer escova. Ela disse que na hora de pagar, ela já tava tão enjoada que ela não conseguiu almoçar nesse dia. De tanto piolho. E aí eu falei, entendi de onde que eu peguei piolho. Entendi de onde que eu peguei. E aí, beleza, eu já tava muito assim, eu já achava eles muito porcos com tudo que eu contei pra vocês que acontecia. Eu já tava muito assim, eu já tava, nossa, tava por aqui. Nisso a gente já tava aí com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, de relacionamento. A gente ainda tava organizando e planejando o casamento, mas eu tava muito com essa família dele. Mas enfim, com ele eu ainda tava de boa. Agora começa a parte complicada. O meu namorado, que era um homem lindo e limpo na rua, começou a ser um homem extremamente porco em casa. Extremamente porco. Mas, gente, era um porco assim. Ai, como que eu posso explicar? Ele criou a intimidade de peidar na minha frente. Gente, até então, o quê? Toda pessoa peida. Mas ele virava assim pro meu lado e, nossa. E aquilo foi me deixando assim, numa descrença. Porque eu nunca. Oi, que susto. Porque eu nunca tive costume de fazer isso na frente de ninguém, gente. Nem da minha mãe. E aquilo me dava um nojo. Ele ria. E eu, nossa, pelo amor de Deus. Continuou com o costume da roupa, com o costume do cinto. Já teve vezes de eu entrar no quarto dele, pegar prato no chão com comida chega seca, de tanto dia que tava lá. Os copos do armário, tudo debaixo da cama dele. A escova de dente dele tava até assim, ó. Sabe quando você pega uma escova e lava um calçado bem fudido de tão sujo? E ela fica com os dentinhos assim? A escova de dente dele tava assim, porque fazia muitos meses que ele não trocava a escova de dente, sendo que a escova de dente a gente troca de 3 em 3 meses. E aquilo foi me desgastando, foi me desanimando. Final de semana, que era quando ele não trabalhava, o cabelo dele fedia suor, gente. O cara não tinha coragem de comprar um shampoo. Ele lavava o cabelo com sabonete. Sim, ele passava gel, perfume e tudo mais, mas ele começou a ficar muito fedido. Principalmente nos finais de semana, que era quando ele não trabalhava. Pra trabalhar, ele se montava. Era terno, perfume. Gente, ficava uma delícia o homem, do jeito que eu conheci e comecei a namorar. Aquilo foi me dando tanta descrença que eu até comecei a parar de falar dos preparativos do nosso casamento. A gente já escolheu sabor de bolo, paleta de cores, tudo, local. E eu comecei até a parar de falar disso. Quando deu 1 ano e 6 meses, eu já tava assim,
desgastada. Eu já não queria mais, parece que eu não gostava mais da ideia da gente pegar e casar. Eu tava, assim, sem força, sabe? Eu até tinha conversado com minha mãe falou, minha filha termina, minha filha termina. Eu comecei a contar o que acontecia desde a história do piolho. Minha mãe falou, minha filha termina, minha filha termina. Ok, no nosso aniversário de 1 ano e 7 meses de namoro, ele foi passar lá em casa, até porque eu nem queria mais virar aquela casa. E ele foi passar o final de semana lá em casa. Ele chegou, tipo, na quinta noite e ia embora no domingo cedo. E, gente, eu encomendei um bolo, preparei tudo, vinho, tudo lindo. Gente, o cara não tinha coragem de pegar o prato e levar pra pia. A taça que ele tomava o vinho ficava na beiradinha do sofá. Ele não pegava. Banho, em 3 dias, ele tomou um banho, porque eu pedi pra ele tomar banho comigo. Eu não tocava mais nele. Eu não queria mais. Eu não queria. Eu não conseguia disfarçar. Bom foi nosso primeiro dia, que eu pedi nosso bolo, tomamos vinho, foi delícia. Depois, gente, eu só queria que aquele menino fosse... Sabe quando você tá com uma visita em casa, que você pensa, eu só quero que essa pessoa pegue e vá embora? Ok, o nosso relacionamento tava muito ruim da minha parte, pra ele ainda tava tudo normal, porque ele, enfim, não ligava. Pra mim já tava no fim, eu já tava, assim, determinada a terminar, principalmente depois desse final de semana. Eu tava com muito nojo da cara dele, ele continuava me tratando muito bem, com muito carinho, respeito e etc. Mas eu não conseguia olhar pra cara dele e não ter nojo. Não lembrar da porquice, da cebosa que era. Eu pensava, se eu tiver filho com esse cara, o que a minha vida vai ser? E aí, até que um dia eu passei 2 semanas sem ver ele. Sem querer ver ele nem na rua, nem na minha casa, nem no meu apartamento, nem em lugar nenhum. E ele percebeu, ele falou, não, amor, vem aqui em casa, né? Assim que você sair do serviço. Eu lembro que esse dia eu pensei, meu Deus, eu não quero sair desse serviço pra ter que ir na casa desse homem. Não quero. Eu não queria mais nada com ele. Eu só não tinha culhão pra chegar na cara dele e falar, eu não te quero porque você é nojento. E aí, nesse dia, eu fui na casa dele. E eu lembro que assim que eu cheguei, ele ainda não tinha chegado. Eu cheguei tarde, mas ele ainda não tinha chegado. Ele tava atendendo um cliente, sabe? Porque ele era advogado e às vezes aparecia cliente à noite. Eu lembro que eu cheguei na casa dele, tava a família dele lá, oi, tudo bem, jóia? Eu meio com nojo. Ah, a gente não conseguia disfarçar. A casa dele não era tão grande, mas tinha bastante banheiro. E aí eu peguei e fui no banheiro do corredor. Tipo, tinha 4 ou 5 banheiros. Todo quarto tinha banheiro no corredor, na parte de fora. Eu fui no banheiro do corredor. Quando eu cheguei lá, por Deus que tá no céu, tinha uma blusa marrom dentro do vaso sanitário. Aquilo pra mim, gente, foi o fim. Pra mim, ele já acabou. Não tinha mais relação. Tá, e depois eu ter ficado, tipo, 2 semanas sem ver ele. Eu não queria... Ai, tava com nojo, tava assim, meio... Ai, o relacionamento tava ruim pra mim, porque pra ele ainda tava tudo normal, né? Ok? Ele pediu pra que eu fosse na casa dele. Eu, meio com nojo, fui porque eu já não queria mais ir naquele local. Minha mãe ainda tinha falado, minha filha não vai, minha filha larga de mão, minha filha você não precisa disso. Realmente eu não precisava. E aí, ok, eu fui na casa dele. Eu lembro que eu cheguei antes dele. Tipo, eu cheguei, ele tava chegando. Mas eu já tinha entrado na casa dele quando ele tava chegando. E aí eu fui no banheiro. Igual eu falei pra vocês, lá tinha muito banheiro. Todos os quartos tinha banheiro tanto lá fora, tanto no corredor. E eu fui no banheiro do corredor. E quando eu entrei no banheiro, gente, simplesmente tinha uma blusa marrom dentro do vaso. Eu não vou saber dizer se a cor da blusa era marrom ou se a blusa estava marrom porque estava dentro do vaso. Eu acho que a blusa era marrom, porque a água do vaso, pelo menos aparentemente, estava limpa. Acredito que tenham dado descarga de colocar a blusa ali. E aí, por um momento, eu olhei, assim, sabe quando você olha e você não entende? Eu olhei e falei, gente, será que alguma coisa caiu aqui? Sabe quando você olha e você fala, gente, que corpo estranho é esse? O que é isso? Até pensei, sei lá, que ele tinha um cachorro. Falei, será que isso aqui é alguma arte, alguma peripécia do cachorro? E aí, até então, eu não tinha fechado a porta ainda do banheiro. Tipo, eu abri, entrei, fiquei parada em frente do vaso, olhando pra lá e pensando, o que é isso? O que é sair de dentro do banheiro, assim, pisando? Que eu não era nem eu era um elefante. Eu pisava que o chão quase enfiava pra dentro. E assim que eu saí pisando, deu um grito e saí, ele ficou meio, tipo, sem entender, será que tá doida, né? Porque pra ela era normal. O meu noivo, né, abriu a porta, me viu, tipo, ele não falou nada, ele me viu porque a gente tava vermelha. Eu tava vermelha. Eu só fui até o quarto dele, peguei minha bolsa de coisa que eu tinha levado pra dormir lá. Eu tinha levado uma bolsinha de coisa pra dormir lá. Peguei, ele veio vindo na minha direção. Quando ele tava quase na porta do quarto, a gente se trombou, que eu tava pegando minha bolsa pra sair da casa. E ele falou, oi amor, o que aconteceu? Eu falei, some, sai da minha frente, desaparece, morre. Eu não lembro o que eu falava, gente, eu só falava assim, sai que vocês são imundos, que vocês são porcos, eu não quero essa família, eu não quero isso pra minha vida. E nesse desespero, nesse desabafo de tantos meses aí já convivendo nessa porquice, eu falei tanto que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, não de tristeza, mas sabe quando você tá tão nervosa com uma coisa, a pessoa ela não acorda, ela não se toca, você vai falar pra ela e você começa a chorar de desespero, de raiva, que chega dói assim atrás do olho, que a gente vai falando e vai coçando a garganta, e vai engasgando, e eu ia falando que vocês são imundos, que eu não quero isso pra minha vida, eu não quero que meu filho tenha uma avó dessa, eu não quero que ele tenha uma tia dessa, eu não quero que ele tenha um pai desse, e chorava, gente, eu chorava, e eles ficaram assim, ó, sabe quando ninguém fala nada? E tipo, ele não colocou a mão em mim, ninguém, eles ficavam só assim, ó. E eu chorando, gritando, e parecia que tava louca. Mas louca era eles. E aí eu chorava e apertava assim a mão e apertava o olho. E aí eu falei, só sai da minha frente, não me liga, não aparece na minha vida mais. Não me beira, não beira minha família. E sai, gente, eu tremia, chorava. E aí até que eu saí, consegui sair daquela casa cega, eu saí. Eu lembro que eu fui de carro, eu tive que pedir um Uber, eu não consegui nem dirigir. No outro dia eu pedi pra que meu pai fosse buscar o meu carro pra mim. Mas, gente, eu fui embora, eu não fui nem pra minha casa, eu fui pra casa da minha mãe. Eu lembro que eu passei a noite inteira chorando, de raiva, de ter aguentado tudo isso. Gente, a minha cabeça doía, assim, meu olho, ele ardia,
Nossa, eu não sei nem explicar. No outro dia eu acordei, fui trabalhar normalmente e a gente nunca mais se falou. Nunca mais. Não teve texto, não teve ligação. Ele não foi atrás de mim, ele não foi na minha casa. A mãe dele não falou um A pra mim. A irmã, ninguém. Aquele surto meu foi o nosso último contato. Depois daquilo, nunca mais. Acabou. Acabou. A aliança que a gente tinha, eu joguei fora. De tanta raiva. Eu não consegui nem vender, nem dar pra alguém usar, nada. Eu joguei fora. Gente, essa história é muito longa, mas é muito doida. Eu acho que é uma coisa terrível é você tendo um relacionamento com a pessoa que é extremamente porca, né? Porque se ele já era assim, namorando com ela, imagine ele casado com ela, ia fazer ela de empregada e ia só dar dor de cabeça pra ela. Eu conheço várias pessoas que são assim também. E é bem complicado, assim, esse tipo de pessoa. Parece que a pessoa não se toca, que tem que fazer o mínimo, né? O básico. Ainda bem que ela não casou, né? E conseguiu se livrar dele a tempo. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.